dia. Lei, bom dia, bom estar aqui de novo, bom dia aos ouvintes, Marquinhos, Jean. Foi criada a Lei 2.641, em 2012, que instituiu o Dia Nacional dos Direitos Humanos, em homenagem a Margarida Maria Alves, que foi uma líder sindical camponesa, assassinada em 1983, então finalzinho ali, né, do período ditatorial, justamente por lutar pelos direitos trabalhistas para o pessoal do campo. Sim. Que é um espaço histórico no Brasil de violações a direitos humanos, de desrespeito dos direitos humanos. Né? Isso ainda hoje existe, imagina lá atrás, né? Sim, a gente teve recentemente, né, o caso de algumas vinícolas no Rio Grande do Sul, não sei se você lembra, uns 4, 5 anos atrás, que tinha trabalho escravo, né? Fala-se trabalho com condições similares à escravidão, mas essencialmente era basicamente trabalho escravo. Então, importantíssimo, né? O que vem a ser os direitos humanos? É uma instituição governamental? É um grupo? Como que funciona? Quem que cuida dos direitos humanos aqui no Brasil? Direitos humanos é uma responsabilidade da sociedade como um todo, mas é um conjunto de direitos que a gente tem para todo mundo que é ser humano. Começa uma luta... na contemporaneidade, a gente volta na Revolução Francesa. Então, ali, em 1789, quando a gente tem a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, é que começa o que a gente considera atualmente como direitos humanos contemporâneos, né? Daria pra gente voltar lá na antiguidade, com o Código de Hammurabi, a Lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Desde lá, a gente tem essa... Eu tive um professor de Direito Constitucional na universidade, José Blanes Sala, que ele dizia que, inclusive, a figura de Jesus Cristo e as ideias que ele trouxe no período que ele trouxe foram revolucionárias, né? Essa ideia de que somos todos filhos do mesmo Deus, então somos todos iguais. Para aquele momento histórico que ele viveu, já era um princípio ali, né, de direitos humanos. Então, aí você vai ter uma evolução desde a Revolução Francesa até os dias atuais de novas gerações de direitos humanos, né? Então, a primeira geração de direitos humanos da Revolução Francesa vai focar no eixo da liberdade. Então, a ideia de eu poder me expressar, a ideia de eu poder ter ideias políticas, de eu poder falar o que eu quero e criticar o governo, e o rei não poder me prender, me matar, me julgar arbitrariamente, né? Só por eu falar as minhas ideias. Depois, mais adiante, a gente vai para uma segunda geração de direitos humanos, já é século XIX, século XX, um pouco mais adiante, onde o eixo central daí vai ser a ideia da igualdade. Então, a gente vai perseguir outros direitos como direitos sociais. Então, o Estado vai ser responsabilizado por fornecer educação, fornecer saúde pública, fornecer, enfim, os serviços que atendem à sociedade, né? O público como um todo. Por isso, direitos de igualdade, para que todo mundo tenha, né, os mesmos acessos, as mesmas oportunidades. O que só acontece em determinados países. Sim, infelizmente, em alguns lugares ainda é só na lei, né? Tá escrito ali, mas na prática ainda não se aplica. Todo Estado, no mundo inteiro, vai violar os direitos humanos de um jeito ou de outro, em um contexto ou outro, mas tem alguns que, infelizmente, violam mais do que outros. Mas quem faz valer é a lei, quem faz valer os direitos humanos? Daí, então, quer dizer, juiz, promotor, tudo é envolvido para fortalecer o direito humano, é isso? A responsabilidade de garantir os direitos humanos é do Estado. Exatamente. Porque... Óbvio que você tem associações que lutam por isso, enfim, você tem militantes que lutam por essa causa, mas a responsabilidade última recai sobre o Estado. É porque a gente vê atualmente, às vezes, a palavra, a frase direitos humanos, né, a instituição, digamos assim, o nome direitos humanos acaba virando algumas partes pejorativas, porque às vezes fala, o bandido, ele matou, roubou e os direitos humanos vai lá e salva o bandido. Sim, reduziu-se a esse debate... De garantir... Bem raso, né, digamos assim, mas sim, o que você diria sobre isso, sobre esse pensamento popular? É perfeitamente compreensível, né? É compreensível que você tenha essa indignação quando você tem violado a sua propriedade, quando você tem violado a sua dignidade, sua segurança. Então é óbvio que é mais do que natural, é quase que instintivo que a gente reage dessa maneira, né? Com esse desejo de vingança. Mas quando é forte em determinado país, também entra as Nações Unidas nessa situação, né? Para poder defender, senão localmente não se consegue... Dependendo do regime, né? Você vai ter instâncias internacionais que vão atuar aí, né? Tentando, de certa forma, forçar os países a cumprir esses direitos com os quais eles concordaram, né? Mas, retomando o ponto do Jean, é compreensível essa reação das pessoas, mas ela tem que ser... educada e pouco a pouco pautada para ir para um outro caminho de respeitar os direitos, de ter um processo de julgamento com direito de ampla defesa.
se a gente pesquisar rapidamente no Google, a gente vai encontrar inúmeros casos de brasileiros que foram linchados ou quase linchados por confusão, por erro. Não ter culpa e... Por achar que aquele ali é o fulano que fez tal coisa. Tem o caso de um professor de história, inclusive, que foi confundido, não lembro com que tipo de criminoso, e que ele teve que provar que ele não era esse criminoso, dando uma aula de história ali na hora para as pessoas que estavam tentando linchar ele, né? Então, assim, a justiça própria, com as próprias mãos, é um instinto, um impulso compreensivo, mas é algo que tem que ser evitado, controlado e contido pela lei, né? Mas quando a gente fala em direitos humanos, também está passível a erro. Sim. Como assim? No sentido erro de, às vezes, defender alguém que não... que está errado, teoricamente. Sim, da mesma maneira. Da mesma maneira, pro bem e pro mal. Sim. É por isso que eu acho que às vezes a grande revolta, né, da sociedade, às vezes, e acaba jogando tudo num balaio. Porque da mesma forma que podem acertar, podem errar. Então fica a situação que a gente vê muito, né? Porque o policial prendeu, mas vem os direitos humanos e solta. Sim. Ele fala, já tirou alguém da sociedade que causava perigo, mas o direito humano foi lá. Só que é como você falou também, né? Tem a questão de julgamento. Não é uma coisa tão simples também, né? Sim. E é inclusive uma instância que há no Brasil desrespeito aos direitos humanos. A gente tem uma população carcerária de 900 mil. Então é a segunda maior população carcerária do mundo. A gente perde para os Estados Unidos, dependendo do ano a gente perde para a Rússia, ficando ali disputando a segunda e terceira posição. 40% disso está preso sem trânsito em julgado. O que quer dizer? Não passou ainda pelo seu julgamento. Está esperando. Então, exato. Né? Se a pessoa é culpada, de fato, que fique presa, que cumpra a pena que ela tem que cumprir, seja lá qual for. Mas se ela ainda nem se determinou sequer se ela é culpada de fato, né? Então, imagine, você está preso sem ninguém nunca ter te defendido e não ter tido o direito à ampla defesa, né? Que é o que o direito, o Estado de Direito deve garantir para todo mundo. Porque pode ter gente inocente nisso também, né? Tem quantas pessoas que às vezes vão presas... Você tirou democrático aí, hein? Estado democrático de direito. Democrático, né? Perfeitamente. Se a gente tem ainda. Não, mas é aquela questão que a gente às vezes vê muito, que a fala comum é, os direitos humanos, igual essa palavra que eu citei, até para conversar sobre isso, né? A polícia vai lá, prende, mas os direitos humanos vai lá e solta. Mas tem muito disso que acontece no Brasil também, que ou a pessoa é confundida, acaba linchada. Teve uma mulher em Santos há pouco tempo, também, anos atrás, acusada que foi linchada e ela não tinha nada a ver. Tem pessoas presas que tem matéria. Se você pesquisar aí, é fácil encontrar pessoas que ficaram presas anos até conseguir comprovar sua inocência. Mas olha quanto tempo ficou presa. Então também aí que entra os direitos humanos, só que às vezes a pessoa demora, né, para conseguir a sua comprovação de inocência, né? Faz parte até desse pega e solta essa superlotação da cadeia, né? Então pessoas que cometeram delitos menores e deveriam estar presas, você acaba movendo ela para um regime semiaberto, para um regime aberto, onde você consiga, enfim, esvaziar as cadeias que já estão superlotadas, né? Então essas condições péssimas do sistema carcerário brasileiro que não recupera, né, a ideia de reinserir a pessoa na sociedade, da pessoa ser capaz novamente de enfim, agir de maneira civilizada, num lugar descivilizado, violento, brutalmente violento, a pessoa não vai sair de lá com condições de estar, né, reinserida na sociedade. Tem prisões do Brasil que fazem experiências positivas nesse sentido, tem Linhares no Espírito Santo, tem mais um em Minas Gerais que me foge o nome agora, onde a ideia de reabilitar é mesmo aplicada, né? Agora imagina, se colocar 200 pessoas num espaço para 35 e esperar que a pessoa saia de lá... é melhor, né? Exato, uma contradição. Mas apesar de todos os desafios que o Brasil tem aí, eu acho que esse dia deve ser um dia para a gente lembrar também do que a gente já caminhou até aqui, né? De quanto o Brasil negava os direitos humanos à sua população, inclusive direitos que, assim, para além desse debate que é colocado nesse enfoque, né? O direitos humanos vai lá e solta. O direito de propriedade, por exemplo, é um direito humano. É um dos primeiros, inclusive, que nasce lá na Revolução Francesa. Então, para quem valoriza esse direito, né, de ter a sua propriedade protegida e resguardada, é também um defensor dos direitos humanos. Está enquadrado dentro aí da mesma questão. Direito do consumidor também é uma categoria de entra como direito humano. Exato. E muda de país para país? Segue-se segundo as leis daí? Segue-se de maneira geral, mais ou menos essa progressão pelas gerações de direitos humanos, né? Desde os direitos de liberdade individual, liberdade de expressão, liberdade política, passando pelos direitos sociais, depois chegando pelos direitos políticos, difusos,
E depois, atualmente, a gente debate os direitos ligados a dados, os direitos digitais, que é a ideia de que eu sou dono dos meus dados e deveria ter controle deles. Aqui tem aquela tal da lei da LGPD, eu acho que entra nisso também. Lei Geral de Proteção de Dados, Sim. exatamente. A tentativa que teve de aprovar no Brasil a lei das fake news recentemente, acabou não dando certo. O Marco Civil da internet, acho que é de 2015. São tentativas aí de dar uma soberania, né, nacional e individual à questão de dados. Você pensar no ataque recente do Trump ao Pix, né, a tentativa de desmontar o Pix, é uma luta por dados aí, né? Os dados de consumo da população brasileira, um mercado consumidor enorme de 200 milhões de consumidores, estava na mão de empresas, instituições financeiras dos Estados Unidos, né, que faziam esse meio campo aí entre comerciante e consumidor. Com a implementação do Pix pelo Banco Central, não, né? Esses dados agora ficam no Brasil. Então é uma disputa política e entra também em direitos humanos, né? O direito aos dados está dentro. Então é um debate bem amplo, bastante coisa a ser discutida. Perfeito, não dá para se resumir, né, nessa conversa, mas é bom a gente desmistificar isso, né? Porque tem muito essa conversa de os direitos humanos, ele ficou resumido a isso que eu comentei, pelo menos na minha percepção. Às vezes eu tô numa bolha não, você tem razão. E não percebo, mas não é? A gente vê as pessoas falam de direitos humanos, vê o direito humano como vilão, mas sendo que todo mundo tem o seu direito, né? Como ele disse, acredito que tem ele age nos extremos, né? Os direitos humanos. Você citou o caso de um preso, por exemplo, que é solto, né? Que vai para a sociedade. E aqueles que são presos inocentemente. Então ele age né, nos extremos, isso que é importante. Perfeito, engloba quase que todas as atividades humanas aí, né? Dentro da sociedade. Você quer acrescentar algo a mais sobre esse assunto? Fica à vontade, Matheus. Acredito que é isso. É um dia importante para a gente celebrar o que a gente alcançou até aqui, né? Partindo de um país, como a gente já debateu da outra vez, com tradição escravocrata, então com profundas violações aos direitos humanos, chegando a uma nação que, de fato, conseguiu estabelecer um Estado que garanta minimamente, ainda que com problemas, mas minimamente acesso a direitos humanos para a população e que, além de ser um dia para celebrar isso, é um dia importantíssimo para a gente lutar pelo que ainda falta, né? Reconhecer muito, né? Onde tem falhas ainda no Brasil e lutar da maneira que cada um pode, né? Perfeito. Nas suas equivalentes áreas aí. Queremos agradecer mais uma vez. Eu quem agradeço. Professor de História, Matheus Pimentel, mais uma vez dividindo com a gente, né, um assunto, e hoje sobre o direito humano, que é o Dia Nacional, dia 12 de agosto, o Dia Nacional dos Direitos Humanos aqui no Brasil. Está dando aula recentemente, Matheus? Sim, eu trabalho na EAC, na Escola Alegria de Crescer, como professor de História e Cultura Maker. E em casa eu trabalho com aulas online, com gente, enfim, do Brasil e do mundo. História e Cultura Maker, cara? Uma aula são com os alunos do 9º até o ensino médio, aí é a história que eu trabalho com eles, e do 6º até o 8º eu trabalho Cultura Maker. E em casa são aulas de idiomas daí, né? De inglês, espanhol, francês. Cultura América ou Maker? Maker, sim, beleza. É basicamente introdução a conceitos ali, né? De marcenaria, elétrica. Tá, legal. Como aplicar matemática, geometria, essas coisas na prática ali, né? Em construir coisas. Liga o ferro de solda. Exato. Faz parte do aprendizado. É Cultura Maker, isso? Isso. A ideia basicamente foi um nome gourmet dessa ideia de oficina, né? Das coisas que você vai lá e cria, né? E faz. Sim. Então, legal. Com as próprias mãos eles fazerem coisas ali, construírem. Sim. Na prática. Exato. Valeu, Matheus. Eu que agradeço.